22. Atos, capítulo 17, nós vamos ler a partir do versículo 22. Vamos expor a partir do versículo 29, mas para que o contexto fique bem fresco em nossas mentes, vamos ler a partir do versículo 22, Atos, capítulo 17, versículo 22, diz assim a palavra do Senhor. Então Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse: Senhores atenienses, percebo que em tudo vocês são bastante religiosos, porque andando pela cidade e observando os objetos de culto que vocês têm, encontrei também um altar no qual aparece a seguinte inscrição: ao Deus desconhecido. Pois esse que vocês adoram sem conhecer é precisamente aquele que eu lhes anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor dos céus e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se precisasse de alguma coisa, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. De um só homem fez todas as nações para habitarem sobre a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para buscar em Deus, se porventura, tateando, o possam achar, ainda que não esteja longe de cada um de nós, pois nele vivemos, nos movemos e existimos, como alguns dos poetas de vocês disseram, porque dele também somos geração. Versículo 29. Portanto, visto que somos geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, a prata ou a pedra trabalhados pela arte e imaginação do homem. Deus não levou em conta os tempos da ignorância, mas agora Ele ordena a todas as pessoas, em todos os lugares, que se arrependam, porque Deus estabeleceu um dia em que julgará o mundo com justiça por meio de um homem que escolheu. Deu certeza disso a todos, ressuscitando dentre os mortos. Quando ouviram falar de ressurreição de mortos, uns zombaram e outros disseram: a respeito disso, ouviremos você em outra ocasião. A essa altura, Paulo se retirou do meio deles. Houve, porém, alguns homens que se juntaram a ele e creram. Entre eles estava Dionísio, o Areopagita, uma mulher chamada Dâmaris, e com eles mais algumas pessoas. Só até aí. Amém. O discurso de Paulo em Atenas é um discurso feito pelo apóstolo naquele local e cenário em que os discursos eram muito valorizados. Paulo veio, antes de Atenas, veio de Bereia, onde pregou a palavra, onde os crentes de Bereia eram conhecidos por serem fiéis à palavra, às escrituras, conferiam se aquilo que estava sendo dito era de fato conforme a palavra ensinava. Em Bereia, porém, Paulo foi perseguido por aqueles de Tessalônica, a cidade antes de Bereia, onde ele tinha pregado a palavra de Deus. Então, de Tessalônica, Paulo fugiu para Bereia, pregou em Bereia, os de Tessalônica vieram persegui-lo, e de Bereia, Paulo foi levado para Atenas. Em Atenas, Paulo começa a circular pela cidade e vê ali muitas imagens de deuses. E aquilo comove, revolta, mexe com o coração dele. Começa então a pregar a palavra de Deus naquele local e nas praças, nas sinagogas, ele vai anunciando o evangelho. Aqueles ali na praça que o ouviam, escutaram a palavra que vinha de Paulo a respeito do evangelho, mas consideraram ele um tagarela. Falaram: você é como um pássaro que vai catando uns pedacinhos de conhecimento aqui e ali, uns grãozinhos, e acha que é bom naquilo que está falando. A sua argumentação é falha. Mas mesmo assim, despertados, eles, com interesse pela palavra que Paulo trazia, falou: Paulo, o que você está falando é esquisito, você é um tagarela, mas mesmo assim, vamos para um lugar mais apropriado de discussão, o nosso grande estádio onde o esporte da oratória, da retórica e da argumentação é apresentado. O nome desse lugar era Areópago. Ali no Areópago, então, eles perguntaram: a gente quer saber que nova doutrina é essa? Então Paulo, ele começa a apresentar esse discurso para para um público de ouvintes que não era de origem judaica, que não tinham
as Escrituras, a lei e os profetas como referência cultural, a cosmovisão, a visão de mundo deles. Apresentou então para eles, que eram da cultura greco-romana, a respeito do Deus Criador. E eu falei na semana passada que esse é um discurso que, para nós, que também não temos originalmente esse background, esse histórico cultural judaico, conhecimento das Escrituras, como aqueles outros que ouviram, nós também somos muito influenciados pela cultura grega e pela cultura romana, que dizia que havia um panteão de deuses ali criados pelos seres humanos, mas não o Deus verdadeiro, Criador dos céus e da terra. Por isso, Paulo insiste e apresenta o Evangelho começando com a criação de Deus, o Deus criador, o Deus soberano, o Deus que não pode ser servido por mãos humanas, que não pode habitar um templo, uma casa feita por mãos humanas, visto que ele é infinito, todo em poder, em sabedoria, e é esse Deus que ele apresenta. E Paulo faz uma conexão. Olha, tem alguma coisa dessa pista que Deus dá, desses rastros, desses vestígios de Deus na cultura de vocês, também na expressão artística. Os poetas de vocês já disseram, olha, alguns poetas de vocês falaram, desse Deus nós também somos geração. E Paulo apresenta esse Deus criador, faz essa conexão com a cultura, com o pensamento deles, e então ele, no versículo 29, traz um conectivo. Na língua portuguesa, uma conjunção coordenada conclusiva. Portanto, concluindo, visto que, sendo pois assim, eu concluo que se esse é um Deus criador, que criou todas as coisas, criou o ser humano, nós somos geração dele, então essa linha de raciocínio tão cara, tão preciosa, especial para aqueles ouvintes greco-romanos, ele faz uma linha de raciocínio. Olha, portanto, já que ele é o Deus criador sobre todas as coisas, vamos olhar para esse Deus que não é humano, que não é criação nossa, e vamos tomar uma decisão. E de igual forma, assim como nós ouvimos na semana passada que o nosso Deus é o Deus criador, que cuida de nós, que sustenta as nossas vidas, e que fomos desafiados pela palavra a pensar, será que nós falamos sobre isso, afirmamos crer nisso, mas no final das contas, no nosso dia a dia, nas nossas atitudes, nas nossas decisões e nas nossas, especialmente, reações, será que nós de fato cremos naquilo que nós afirmamos crer? Fato é que, desafiados por essa palavra, hoje nós somos convidados a continuar refletindo e concluir. Se eu pensei nessa semana, e eu espero que você tenha pensado sobre o que você ouviu na semana passada, será que eu creio de fato que esse Deus é todo-poderoso? Será que eu creio que esse Deus é criador, que Ele guarda a minha vida, que não tem nada que aconteça comigo que deu surpresa? Ou será que eu falo isso, mas na minha segunda-feira, a forma como eu vou agir é o inverso disso? Eu é que tomo as decisões, eu que me angustio, eu que fico querendo tomar o controle da minha vida nas minhas mãos. E Paulo, então, conduz nessa última parte do discurso em Atenas, registrado por Lucas, o autor de Atos, ele traz um portanto. E ele diz no versículo 29, portanto, visto que nós somos geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata ou à pedra, trabalhados pela arte e imaginação do homem. O que Paulo está dizendo é, este que vocês chamam de Deus desconhecido, esse que vocês têm uma pista, um vislumbre de que não é os outros deuses, talvez vocês estejam pensando que ele é mais um Deus que vocês não conhecem, mas esse que eu vos apresento, que vocês pensam ser o Deus desconhecido, não é um Deus como o outro. Ele não é um Deus, a linha de raciocínio. Ele é um Deus que, seguindo a linha de raciocínio, usando esses elementos, ferramentas e recursos do raciocínio grego, se ele é um Deus que criou todas as coisas, portanto eu digo, nós somos geração de Deus, como disseram seus profetas, seus poetas, então
nós não devemos pensar, usar esse recurso que vocês tanto usam, que é muito bom. O pensamento grego valorizava muito o pensamento, o raciocínio, mas o pensamento grego ele era limitado, como se a razão desse conta de todas as coisas. E nós, como crentes, como cristãos, nós consideramos a razão como uma coisa importante. A nossa fé é lógica, mas nós entendemos que apenas a lógica e a razão, aquilo que se pode experimentar, que a ciência pode provar, ela não dá conta das realidades espirituais acima daquilo que a gente pode dar conta e explicar apenas com a razão. Há algo maior. E o nosso Deus é acima e além da nossa razão. Por isso ele diz, portanto, visto que somos geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata ou à pedra, trabalhados pela arte e pela imaginação do homem. Paulo já está dizendo, esse Deus conhecido não é um Deus que um dia vocês vão conhecer e fazer uma imagem para ele. Mas é um Deus que vocês, de fato, mais profundamente do que vocês pensavam, é um Deus que vocês não conhecem, mas que hoje está se revelando para vocês. E a pergunta que nós precisamos fazer hoje, 2025, julho de 2025 é, quem é o seu Deus? Ele é um Deus desconhecido, um Deus que você acha que pode construir a sua imagem e semelhança, limitado pelas suas capacidades mentais de imaginação, e por mais que seja grande a sua capacidade de imaginação, seja fértil o seu imaginar, ainda assim nós não podemos dar conta desse Deus. Mas Deus nos conduz a tomar uma decisão, a chegar a uma conclusão e dizer, será que eu estou crendo num Deus que no final das contas, se eu olhar com cuidado, atenção e sinceridade, eu estou querendo fazer um Deus que é um Deus que me serve, porque assim eram os deuses gregos. Cada um dos deuses com um interesse diferente. Um Deus para a colheita, um Deus para o sexo, um Deus para o dinheiro, um Deus para a guerra, um Deus para os relacionamentos, porque eram deuses que eles poderiam fazer, aplacar a ira e eventualmente até manipular, mas esse definitivamente não é o Deus da Bíblia. E o Senhor nos convoca nessa manhã a dizer, Senhor, tem misericórdia. Porque a tendência do nosso coração, essa fábrica de ídolos, é também querer colocar o Deus que a Bíblia revela numa caixinha e dizer, na verdade, é Ele quem me serve. E quando a gente toma decisões que desagradam e desobedecem ao Senhor, nós estamos pecando e fabricando os nossos ídolos. O pensamento que Paulo traz aqui, ele traz de uma forma articulada e racional para o povo grego, mas ele é um pensamento antigo. Isaías, capítulo 44, traz um texto que explica muito bem sobre o que se trata idolatria e construção dos deuses de acordo com a nossa imagem e semelhança. Isaías 44:14, diz, um homem corta para si cedros, toma um cipestre, um carvalho, fazendo escolha entre as árvores do bosque, planta um pinheiro e a chuva o faz crescer. Tais árvores servem ao homem para queimar com parte da sua madeira, ele se aquece e também assa o pão. Com a outra parte ele faz um Deus e se prostra diante dele, esculpe uma imagem e se ajoelha diante dela. O que Paulo está dizendo é, esse Deus desconhecido não é um Deus que você possa fazer uma escultura para representá-lo. Esse Deus desconhecido não é a ideia que vocês têm de Deus. E nós precisamos ter essa consciência, a nossa tendência natural é construir um Deus que é nossa imagem e semelhança e tentar inverter a lógica da coisa. Mas o nosso Deus, ele se revelou. E em Cristo ele teve a sua expressão de revelação máxima, o clímax. Colossenses capítulo 1, versículo 13, é uma música do Projeto Sola, que é muito bonita, fala sobre qual é essa imagem de Deus. E Colossenses diz, ele é a imagem do Deus invisível, Senhor sobre a criação, pois nele foram criadas todas as coisas no céu e na terra, sejam tronos, soberanias, poderes ou autoridades. Esse é o nosso Deus sobre todas as coisas. Nós não podemos contê-lo.
E a primeira convocação da palavra de Deus é: você tem criado um Deus, a sua imagem e semelhança? Talvez você responda de pronto: mas pastor, eu nunca fiz uma imagem, um ídolo. Nunca entrou uma imagem na minha casa. Mas nós os produzimos no nosso coração quando os nossos planos, quando aquilo que a gente imaginava que aconteceria, acontece diferente e a gente lembra que a gente não tem o controle da nossa vida e a gente se enfurece, se deprime, tem uma reação desmedida e fala: Deus não saiu do jeito que eu queria. E em vez de, com humildade, reconhecer e falar: Senhor, não saiu do jeito que eu queria. Eu estou tão afetado, tão aborrecido, tão entristecido com isso. Mas é porque a minha fé ainda é muito pequena. Porque eu estou esquecendo quem é Deus nessa vida, na minha vida, e não sou eu, definitivamente. Quando nossos planos são frustrados, nós temos a bênção e o privilégio de perceber se a gente tem reagido produzindo deuses, se aborrecendo, ficando chateado, ou sendo lembrado pela graça de Deus que nós não somos o Senhor das nossas vidas. Se nós somos geração dele, nós não podemos produzir esse Deus. Nessa manhã, o Senhor nos convida a olhar para o nosso coração e pensar: tenho sido eu tão influenciado pelo pensamento grego que me acho Senhor da minha vida e o Deus que eu produzi é minha imagem e semelhança? A palavra de Deus segue dizendo no versículo número 30, diz assim: Deus não levou em conta os tempos da ignorância, mas agora Ele ordena a todas as pessoas, em todos os lugares, que se arrependam, porque Deus estabeleceu um dia em que julgará o mundo com justiça, por meio de um homem que escolheu e deu certeza disso a todos, ressuscitando dentre os mortos. E o segundo ponto da nossa meditação de hoje é que Deus nos dá sabedoria e estratégia para proclamar a graça e a verdade dele. O texto diz que Paulo, dirigindo-se à sua audiência no Areópago, diz: Deus não levou em conta os tempos da ignorância. Houve um tempo em que vocês tateavam Deus, procurando se porventura vocês pudessem achá-lo. Era um tempo ainda de trevas, de ignorância, de olhos fechados, em que vocês estavam espiritualmente mortos. E Deus nos amou sendo nós ainda pecadores, inimigos dele. Mas Deus não levou em conta os tempos da ignorância. Isso não significa dizer que Deus tenha passado uma borracha e dito: besteira. Não, vocês não sabiam, mas não tem problema não. Não. A humanidade é culpada pelo seu pecado. A gente carrega naturalmente a nossa culpa. Mas Ele não levou em conta os tempos da nossa ignorância, porque Ele providenciou um substituto, alguém para tirar a nossa culpa, jogar sobre essa pessoa e nos justificar. E assim nós podemos entender que Deus não levou em conta os tempos da ignorância, mas, e prestem sempre atenção aos conectivos, por outro lado, conjunção coordenada adversativa, por outro lado, agora, Ele ordena a todas as pessoas, porque é Ele quem ordena. Ele é o Senhor, é Ele quem manda. Ele ordena a todas as pessoas em todos os lugares. Essa não era uma palavra apenas para o povo ouvinte ali, mas para todos os povos. Pessoas de tribos, línguas e nações na história da humanidade. Ele ordena a todas as pessoas. E Ele o faz agora. Que eles se arrependam. Eles se arrependam. E aqui nós vemos, se você tiver um olhar um pouquinho mais atento e perspicaz, você vai ver os capítulos da história da redenção. Temos falado sobre isso, relembrado isso na nossa classe de novos membros. Paulo fala sobre a criação, depois ele vai falar sobre o segundo capítulo, a queda. Quando ele fala arrependam-se, ele está dizendo: arrependam-se porque vocês caíram. Sem muita dificuldade a gente entende que a palavra arrepender, e em português ajuda a gente a entender isso, pender significa cair. E ele diz: não caiam de novo, convertam-se, mudem, vocês caíram.
E meus irmãos, Deus nos dá sabedoria para a gente compartilhar com verdade, com graça, mas também com firmeza o Evangelho, dizendo, olha, esse Deus Criador fez todas as coisas, quer reinar e governar também sobre a sua vida, mas é necessário que todas as pessoas, em todos os lugares, se arrependam, reconheçam que caíram. E se você é crente no Senhor Jesus de verdade, se você tem consciência de que você é filho de Deus, há também no seu coração a consciência do arrependimento, da sua incapacidade natural de, pelos seus próprios esforços, agradar a Deus. Não é possível. Não é possível, pelos nossos próprios esforços, méritos, merecimentos, tornar-nos justificados diante de Deus e sermos aceitos por Deus. Por isso, sobra-nos apenas nos arrependermos. Reconhecer que nós somos naturalmente orgulhosos e que eu e você precisamos ser mais humildes. E que eu e você precisamos ser menos soberbos e orgulhosos. E que quando a gente se melindra, quando o outro chama a nossa atenção, critica a gente, quando a gente ouve a palavra de Deus, e aí a gente fica incomodado na cadeira, falando, quem falou da minha vida, pastor? Alguém bateu um fio para ele, contou as coisas que eu estou fazendo. Não sou eu. Ninguém falou. Mas é o Espírito Santo de Deus que está produzindo esse incômodo no nosso coração. E traz uma tristeza, e a tristeza que o Espírito Santo produz, ela leva ao arrependimento que conduz à salvação. Mas a tristeza do nosso próprio coração, se não é levada ao arrependimento e ao quebrantamento, a palavra de Deus diz que leva à condenação. E todos os povos, todas as pessoas em todos os lugares, no último dia, terão que prestar contas ao nosso Deus. E então, versículo 31, o apóstolo Paulo segue dizendo, porque Deus estabeleceu um dia em que julgará o mundo com justiça. Ele está falando isso para os ouvintes gregos ali no Areópago e os estrangeiros residentes ali. Ele está dizendo, vocês precisam se arrepender. Porque Deus estabeleceu um dia. Antes ele usou, agora ele ordena que se arrependam. E tem um tempo entre a ordem e o dia do julgamento. E Paulo está passando da criação para a queda, apontando a consumação, e nesse meio do caminho está o arrependimento, a redenção, o capítulo da redenção de Deus nas nossas vidas. Deus estabeleceu um dia. Escutem, gregos. Escutem, igreja presbiteriana da Barra, chegará um dia em que nós seremos todos julgados por causa do nosso pecado. E se você é crente, se você já entregou, se a sua vida não pertence mais a você, quando o Senhor olhar para mim e para você no dia do julgamento, Ele vai te olhar através de uma cortina de sangue, através do sangue do Senhor Jesus, e Ele vai nos considerar inocentes, não por causa dos nossos méritos, mas por causa daquele que Ele escolheu. Aquele que Ele escolheu para morrer por nós, mas também que julgará. Versículo 31, Deus estabeleceu um dia em que julgará o mundo com justiça. Povo do Areópago, Paulo dizia, arrependam-se e façam isso logo. Parem de achar que vocês podem viver uma vida de imoralidade, de pecado, de rebeldia, de desobediência contra um Deus santo que se revela e se apresenta. Vocês já não podem dizer que Ele é um Deus desconhecido, que vocês não sabiam a respeito dEle. E de igual forma nós, nessa manhã, ouvimos, arrependam-se. Chegará o dia em que nós seremos julgados por meio de um homem que Ele escolheu. Ele está falando do Senhor Jesus, o homem perfeito, o varão perfeito. E aqui Paulo, com ousadia, mas com verdade, com autoridade da parte de Deus, ele completa a sua pregação com o ponto mais importante, ou tão importante quanto falar sobre arrependimento, ele vai falar sobre a ressurreição. E a última parte do versículo 31 diz, e ele deu certeza disso a todos,
ressuscitando esse Jesus dentre os mortos. E se você tiver um pouco de curiosidade, ou se você está atento desde o começo da série de exposições, você vai ver que todas as pregações no livro de Atos terminam sempre com esse ponto máximo, a ressurreição de Jesus. Como quem diz, olha, Jesus, ele veio, ele fez a obra, ele pregou, ele curou, ele ensinou, mas ele não veio apenas para essas coisas, mas para morrer, e sendo ele ressuscitado, venceu a morte, esmagou a cabeça da serpente, e essa certeza do poder da ressurreição é que alcança vocês. E quando os discípulos de Jesus estão ao redor dele ali em Atos, no capítulo 1, e Jesus sobe aos céus, ele diz, vocês vão receber poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, vocês vão ser minhas testemunhas, ou seja, vocês vão falar a respeito do que vocês viram, do que vocês ouviram, e o poder que vocês vão ter para fazer isso é o poder da ressurreição. É o poder da ressurreição que capacita cada crente a ser testemunha e a viver de verdade para a glória de nosso Deus. E a viver como um filho dele. Você não depende dos seus próprios esforços. Mas o poder da ressurreição, se você é crente mesmo, já chegou à sua vida. Isso foi escândalo para aqueles ouvintes gregos. Porque quando Paulo fala sobre Deus não ter levado em conta os tempos da ignorância, quando Paulo fala arrependam-se, quando Paulo fala vocês serão julgados, até aí não vemos uma reação da sua audiência. Mas no versículo 32 nós lemos, quando ouviram falar da ressurreição de mortos, uns zombaram e outros disseram, a respeito disso, ouviremos você em outra ocasião. E aqui, meus irmãos, eu preciso perguntar para mim e para você. Você crê de verdade que Jesus ressuscitou? Ele é vivo na sua vida? Ou ele é, na verdade, fruto da sua criação, da sua imaginação, ou ele é um Deus vivo que venceu a morte, ressuscitou e impactou a sua vida? Meus irmãos, se não fosse o poder da ressurreição, nós não teríamos centenas, se não milhares de histórias de missionários, de crentes fiéis, de igrejas e de contextos de perseguição que não negam o Senhor e vão até o final, que não arredam o pé, que não caminham para trás, mas que ficam firmes, ainda que precisem pagar e defender com a própria vida. Porque se essa história a respeito de Jesus fosse apenas uma lenda, fosse apenas uma curiosidade, uma coisa da religião bonita, interessante, nenhum deles teria morrido. Nenhum deles teria dado a própria vida. Mas assim também, quase todos os apóstolos fizeram. Deram a sua vida porque creram, porque foram alcançados por esse poder. E nessa manhã o Senhor nos convoca a examinar o nosso coração e perguntar, será que eu creio de verdade que esse Jesus ressuscitou e que Ele está vivo e que é isso e somente isso que importa na minha vida e que os outros assuntos podem ser importantes, mas eles não são realmente prioridade mais importante? Teu coração tem ficado angustiado com tantas coisas, desesperado com situações que não se resolvem. Quando o Senhor fala, eu sou vivo, eu estou aqui. E não olha para o lado, mas lembra que eu ressuscitei. E o Senhor nos convoca nessa manhã a olhar para o nosso próprio coração e talvez com tristeza nos identificarmos com os gregos, quando ouviram falar da ressurreição de mortos e uns zombaram. E outros disseram, talvez com mais cortesia e educação, a respeito disso, nós ouviremos você em outra ocasião. Querendo dizer, estava indo tão bem, mas esse negócio de Jesus vivo não desce, não faz sentido. E meus irmãos, não desce naturalmente para ninguém. Essa não é uma conclusão que você chega, que você experimenta
baseado exclusivamente na sua razão. É a diferença entre o homem natural e o homem espiritual. É preciso que a graça irresistível de Deus nos alcance, nos converta e nos transforme e nos leve a acreditar não como quem crê disso teoricamente, mas como quem vive isso na prática. Pergunta: você tem vivido de verdade como quem crê que o Senhor Jesus ressuscitou e está vivo? Você crê de fato que esse Jesus, ele é o Senhor da sua vida? Deus deu certeza disso a todos, aqueles que serão alcançados, ressuscitando dentre os mortos. Quando ouviram falar disso, muitos zombaram. E meus irmãos, eis aqui o último ponto da nossa meditação da manhã. O grande desafio do testemunho do crente é testemunhar que Jesus está vivo, de verdade. Alguns, e aqui nesse texto, a maioria zombou deles. A maioria desprezou, deu de ombros. A maioria, quem sabe, falou, não disse? Era um tagarela. Ele não sabe o que está dizendo. O ensino dele não tem sustância. Não consegue argumentar, está apelando. Meus irmãos, a maioria talvez vai dizer assim. Mas triste conclusão a gente chega quando a gente se identifica mais com o grupo que desprezou a palavra de Deus do que com o grupo que de fato creu. Quando você pregar a palavra de Deus, quando você compartilhar da sua fé, não se surpreenda se a maioria der de ombros. Fala, beleza, tá bom. Ainda mais a gente como brasileiro, ainda mais a gente como carioca, a gente vai dizer, valeu, valeu, depois a gente conversa. A gente marca. Mas no final das contas a gente está dizendo, eu estou desprezando essa realidade. Eu não acho que isso é sério. Eu não acho que isso muda a minha vida. E meus irmãos, aqui, se me permitem um último parênteses, talvez tenha sido aqui que começou uma das grandes estratégias de Satanás na vida da igreja. Porque, diferente dos outros, a grande maioria dos textos que nós vemos aqui a respeito dos discursos, o que acontecia? Lembra o que aconteceu com Estevão? Pregou, falou sobre a ressurreição de Jesus, ele foi apedrejado, os apóstolos foram presos, foram açoitados, foram perseguidos, foram levados para outra cidade. E aqui não teve uma reação forte. E talvez, meus irmãos, essa seja uma das grandes estratégias de Satanás na minha e na sua vida. Eu já mencionei isso uma vez, quero falar de novo. Quando em contato com os irmãos da Coreia do Sul, falando sobre os irmãos que moram na Coreia do Norte, os crentes na Coreia do Sul dizem, a gente não é crente não. A gente acha que a Coreia é um país que oram muito, que são muito fervorosos, e a autoavaliação deles assim, somos nada. Eu ouvi de muitos irmãos dizendo, a gente está se perdendo no secularismo, a gente está se perdendo em comprar, em ter coisas, em se deslumbrar, em ter uma vida confortável. E as vocações de pastores, de missionários, e os jovens já não têm mais aquele comprometimento, aquele ardor pela oração, a reunião de oração está cada vez mais vazia. E nós corremos um risco muito grande, relato dos irmãos da Coreia do Sul, porque nós temos a vida muito confortável. E nós declaramos, nós não precisamos de Deus. Nós damos de ombro, no final das contas, nós temos as maiores igrejas do mundo. A maior igreja presbiteriana do mundo está na Coreia do Sul. Mas eles dizem, nós estamos esfriando, nós precisamos da graça de Deus. E quando eles olham para os irmãos da Coreia do Norte, desde 1953, separados dele, debaixo de um duro regime de perseguição, de vigilância, aqueles irmãos perseveram. E meus irmãos, muitas vezes eu pensei, muitas vezes eu considerei, Senhor, será que a gente não precisa de uma fé que é mais lapidada, escovada? Que a gente vive uma fé muito fácil, uma vida muito confortável. Uma vida em que ser crente significa no máximo ouvir alguém zombando de você, dizendo,
Lá vai a Bíblia. Olha o crente ali que gosta de dar dinheiro para o pastor. E isso é tudo que a gente tem que lidar. E aí vem chorando, dizendo, eu estou sendo perseguido. Como nada, meus irmãos. A gente precisa crescer. A gente precisa entender que Jesus está vivo. Ele ressuscitou. Ele continua operando. Ele quer continuar chamando gente para amar a Ele. Para amar a sua palavra. Para estar realmente comprometido com a proclamação da sua palavra. E coisa triste é o que a gente lê no versículo 33. A essa altura, Paulo se retirou do meio deles. O que a palavra de Deus parece dizer para a gente é, a oportunidade eles tiveram, mas parece que Deus removeu aquele atalaia, aquele que proclamava a palavra de Deus dali. Houve, porém, alguns, diferentes Atos no capítulo 2 e 3, onde uma multidão se converteu, ele diz que alguns homens se juntaram a ele e creram. Entre eles estava Dionísio, Areopagita, uma mulher chamada Dâmaris, e com eles mais algumas pessoas. E a impressão que nós temos é que, no final dos tempos mesmo, a maioria vai desprezar, a maioria vai zombar, e são poucos os que de fato vão crer. Em qual grupo que você está? Jesus é vivo de verdade na sua vida? Quando você lida com os imponderáveis da vida, com as coisas que você não pode explicar, você fica firme, porque é Jesus quem dá firmeza para a sua fé? Ou você é só um religioso, cumpre as regras, realiza as suas obrigações, mas falta relacionamento com Deus vivo? Ele vive, e porque Ele vive, nós podemos crer no amanhã. Não há mais temor. Creia nisso. Quero convidar você a fechar os seus olhos, abaixar sua cabeça mais uma vez e orar ao Senhor. Santo Deus, nós queremos agradecer porque o Senhor se revelou para todos nós. Obrigado pela Tua palavra. Obrigado, Pai, porque nós temos ouvido, domingo após domingo, temos escutado a respeito da Tua revelação, do Teu plano, da Tua forma de agir, de como nós precisamos nos arrepender, Deus. Dá-nos, Senhor, a graça de nos entristecermos com o nosso pecado, com a nossa desobediência. Quebranta o nosso coração, Jesus. Que a gente não continue apático, como se a gente pudesse adiar para amanhã as decisões que precisamos tomar diante do Senhor. Senhor, dá-nos a graça, Senhor, de termos o coração quebrantado e abandonarmos o nosso orgulho e a nossa soberba. Que muitas vezes nós disfarçamos de preferência, de nosso jeito, de nossa personalidade. Senhor, tem misericórdia de nós, pecadores, Pai, em nome de Jesus. Chegará o dia em que nós seremos julgados, Senhor. E Deus, tem misericórdia de nós. Converte o nosso coração, a nossa vida, Pai. Ajuda-nos, Senhor, visita-nos, Senhor. E Deus, dá-nos a graça de não sermos como aqueles que ouviram Paulo naquele dia. Dá-nos a graça de não darmos de ombro, zombando, dando desculpas, dizendo, amanhã, depois eu penso nisso. Vamos ouvir você em outra ocasião, Deus, mas o dia que o Senhor nos chama é o dia de hoje. Por isso nós pedimos, Senhor, que possamos de fato, quando cantarmos que o Senhor vive, cantarmos isso de verdade para a glória do Teu nome. Permanece conosco, Espírito Santo de Deus. Jesus vem ser o Senhor das nossas vidas. O Senhor está vivo. Já não precisamos mais temer. Já não precisamos mais nos angustiar. Já não precisamos mais nos entristecer com os sofrimentos transitórios e passageiros desse mundo. Que o poder da ressurreição nos alcance de forma avassaladora nessa manhã. Nos transforme,
nos quebrante para a glória do Senhor. Em nome de Jesus. Amém e amém.